de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua, cadeco, preparado pra vibrar. Sou tua, cadeco, preparado pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua, cadeco, preparado pra vibrar. Sou tua, cadeco, preparado pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua, cadeco, preparado pra vibrar. Sou tua, cadeco, preparado pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha?
edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua cadeco, preparado pra vibrar. Sou tua cadeco, preparado pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua cadeco, preparado pra vibrar. Sou tua cadeco, preparado pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua cadeco, preparado pra vibrar. Sou tua cadeco, preparado pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha?
Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua cadeco, preparo pra vibrar. Sou tua cadeco, preparo pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua cadeco, preparo pra vibrar. Sou tua cadeco, preparo pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua cadeco, preparo pra vibrar. Sou tua cadeco, preparo pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua cadeco, preparo pra vibrar. Sou tua cadeco, preparo pra vibrar.
O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de R$ 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua, cadeco, preparo pra vibrar. Sou tua, cadeco, preparo pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de R$ 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua, cadeco, preparo pra vibrar. Sou tua, cadeco, preparo pra vibrar. O edital da Guarda de Parnamirim foi publicado. Com salário inicial de R$ 5.135. Os senhores são os autores da sua própria história. Portanto, escrevam belas poesias. Qual é a senha? Sou tua, cadeco, preparo pra vibrar. Sou tua, cadeco, preparo pra vibrar. Salve, salve, galera concurseira! Vamos lá, professor Klinger na área, aquele homem que costuma dar as provas na véspera, né? E aí, hoje a gente vai trabalhar um tema que é comum à maioria dos concursos, né? Já esteve presente em concursos, está presente em concursos e estará presente muito mais daqui para frente nos concursos dos senhores e senhoras, né? Que é a questão da parte física do computador, né? Do hardware, né? Que é a parte física. É tudo aquilo que você pega, que você toca, né? Tudo aquilo que faz essa sintonia com o software, que é a parte lógica, e com o peopleware, né? Que é o operador do computador, né? Lembrando a todo mundo aquelas velhas dicas de guerra do professor Klinger, né? Que você não leva o computador para a prova,
né? Então, tudo que você escreve necessariamente vem à sua mente na hora que você está fazendo a prova. Então, escreva ao máximo, né? Escreva ao máximo, porque isso é importante demais, tá bom? Quem escreve muito, né, lembra muito na hora da prova, né? A neurolinguística já provou isso aí, tá bom? E aí nós vamos começar aqui, galerinha, com os conceitos básicos de informática, né? Hoje, praticamente todas as áreas do conhecimento é utilizada a informática, né? De um pequeno escritório até grandes corporações. Ora, a informática tá dentro do bolso hoje da gente, né? A informática deixou tudo mais dinâmico, ou seja, você consegue atingir seus objetivos bem mais rápido, né? Então, na realidade, a gente pode dizer que o computador, né, ele é um acelerador de cálculo, né? E um dos ramos da computação é a informática, né? Que é a justaposição de duas palavras, informação com automática, né? Informática quer dizer informação automática, né? A informática é a ciência que manipula as informações usando um computador, ou seja, utilizando técnicas para processamento de dados. Todo mundo sabe que o ciclo da informação é entrada, processamento, saída, né? É como você vive no dia a dia, né? Você entra com alimento, processa nos intestinos e dá saída lá na parte final da digestão, né? Então, entrada, processamento, saída. Aqui no computador é do mesmo jeito, né? Só que aqui no computador, além de ser rápido e preciso, também baixa muito o custo, né? O custo das tarefas executadas, né? A invenção da informática trouxe isso, né? A aceleração das tarefas, né? Hoje, para se conseguir um trabalho, você deve ter um conhecimento básico no modo de utilização de, vamos lá, tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Para um computador funcionar, é necessário hardware e software, né? Eu gosto de dizer mais, né? Eu gosto de dizer que, além de hardware e software, é preciso peopleware, né? Que é o operador do computador. Grava essa palavrinha, peopleware, né? Porque nossa prova de informática também é vocabulário, não é isso? Nossa prova também ela é vocabulário, beleza? Acompanhando aqui, entrar aqui para acompanhar no chat ao vivo, né? Pessoal que entrou, que está assistindo minha aula aí, beleza? Então, galerinha, veja só. Por isso, veremos detalhadamente os dois, mas antes gostaria de falar de um tipo de pergunta que costuma cair muito em concurso público, que é sobre a configuração do computador, né? Geralmente, em questões de hardware, eles colocam duas configurações para você analisar a melhor relação custo-benefício. Aí, galerinha, você vai ver aqui que a gente tem que entender, né? Qual a diferença entre um e outro. E computador, quando vai se comprar, né, vai muito para a questão da aplicabilidade, né? Você vai usar aquele computador para quê? Né? Você tem que fazer essa relação custo-benefício. Então, ele dá aqui, ele traz algumas informações importantes aqui nos dois, né? Que aí eu vou salientar que às vezes é objeto de prova, né? Ele fala aqui, por exemplo, a quantidade de núcleos de processamento, que é o core, né? Ele fala capacidade de armazenamento, né? Ele fala tamanho do monitor, tecnologia utilizada, né? Entendeu? E ele fala velocidade do processador também, né? E aí, ó, ele vai falando exatamente a configuração. E você tem que dominar um pouco dessa configuração para poder saber comparar os dois tipos de computador, ou 3 ou 4, quantos ele botar, e de acordo com a necessidade, vamos lembrar sempre disso, a necessidade, né? Ele sempre vai botar uma necessidade e vai botar 2, 3, 4 tipos de computadores para você escolher de acordo com aquela necessidade. Venhamos e convenhamos, um computador para o escritório,
não é o mesmo computador que é, por exemplo, o cara que usa em desenvolvimento de software, em animação gráfica, em programação de jogos, ou para jogar, não é o mesmo computador, tá? Tem configurações e especificações diferentes, beleza? Diferentes. Então, ele colocou duas aqui e eu startei aqui o que eu considero, né, as características mais importantes, né? E aqui embaixo de cada uma também, ele faz essa acepção, né? Ele separa também aqui as suas características de hardware, né? Entendeu? E as tecnologias utilizadas. Então, basicamente, é isto aqui, né? É isto aqui que eles trabalham. Numa questão de prova envolvendo comparação de computadores, né? Estamos hoje vendo essa parte teórica, né? Muito importante para embasar, para na hora que a gente partir para questões, a gente tem esse conhecimento, né? Afinal de contas, né? Filosoficamente falando, nós não levamos o computador para a prova, né? E a prova é escrita, e nem o celular você pode usar, e nem a inteligência artificial você pode usar. Você só pode usar a sua inteligência humana. Nem a do colega de lado você pode usar, a não ser que você domine telepatia, telecinese, entrar na mente das pessoas, que é algo que a gente ainda não conseguiu. Então, vamos à frente. E podem fazer perguntas como: qual processador mais rápido? Quem tem mais memória? Quem tem mais espaço de disco para armazenar informações? Né? Então, eles sempre vão comparar capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, tá certo? Essas duas coisas sempre estão presentes em provas, né? Porque, assim como na vida, né? No concurso você vive de decisões também, de análise e estratégias para decisões, aqui também, né? Pode ficar tranquilo que conhecimentos que você adquirirá aqui, você verá que essas perguntas são mais fáceis de responder, né? O que a gente vai aprender hoje aqui, ela é muito didática, as colocações são muito didáticas, no sentido de lhe embasar, lhe dar o alicerce para você responder qualquer questão de hardware, tá? Hardware, galera, é a parte física do computador. Eu gosto de dizer que é tudo que você pode tocar, né? Pelo tato, né? Com as mãos, o gabinete é hardware, as placas de memórias, né? A placa-mãe, o processador, o monitor, o teclado, o mouse, placa de som, placa de vídeo, caixinha de som. Tudo que você tocar no computador fisicamente é hardware, né? Já software, que é o que está embutido dentro do hardware, e você não toca, né? É a parte lógica do computador, né? A parte lógica do computador. São programas que processam as informações. Você não toca no software do seu celular, você não toca no software do seu computador, você não toca no software do seu carro hoje em dia que vem com multimídia, você toca na tela, né? Como dizia uma piada que li, o hardware é quando você chuta, né? Quando o computador trava. E o software é quando você xinga, dá problema. Esse programa não presta, né? Beleza? E aí agora a gente vai aprofundar esses conhecimentos. Hardware é a parte física do computador e tudo pode ser tocado com as mãos, né? Quando você vai adquirir um computador, você pensa na configuração dele. É a mesma coisa quando você vai comprar um carro, né? Você vai levar em consideração uma série de fatores: velocidade, quilometragem, preço, se ele tem durabilidade, se não tem, vai escutar outras pessoas, né? Então, você pensa também no computador assim como você vai comprar qualquer outra coisa, né? E aí você foca muito no gabinete, o que está dentro dele, né? E o que é que tem dentro de um gabinete, num computador, né? Dentro do gabinete nós temos o processador, o HD, a memória, a placa-mãe, tá certo? E também você trabalha com a questão dos periféricos, né?
você tem tudo que está dentro do gabinete, mas na periferia, ao redor do gabinete, você tem um mouse, você tem um teclado, você tem as caixinhas de som, você tem a webcam, você tem a impressora. Então, tudo que orbita ao redor do computador é chamado de periférico, né? Beleza? Está ali ao redor dele, né? Que são essas coisas que você interage, né, com o gabinete, né? O teclado você digita, você interage, o mouse, a webcam, né, o microfone, tudo isso é o que possibilita você interagir com o computador. Estes periféricos podem ser, né, que estão na periferia, de entrada de dados, você envia dados para o computador. Eles podem ser de saída, né, você receber aquela informação do computador. Por exemplo, a impressora é um hardware de saída, né? O monitor é um hardware de saída, né? Ou simultânea, entrada e saída ao mesmo tempo. Por exemplo, o pendrive é um hardware de entrada e saída. Você tira informações do computador, você coloca informações no computador, tá certo? O disco rígido, você coloca o HD, o SSD, você coloca informações dentro do computador, você tira informações de dentro do computador também, né? Isto é muito pedido em concurso, ó. Os periféricos podem ser de entrada, saída ou de entrada e saída ao mesmo tempo, né? Muito pedido em concurso isso, né? E o primeiro componente de um sistema de computação é o hardware, né? É a parte física. Sem ele, né, como é que você ia embarcar o software, né? Como é que você ia ter alguma coisa pensante dentro se você não tinha os componentes físicos, né? Então, o primeiro componente de um sistema de computação é o hardware, que corresponde à parte material, né? Ou seja, os componentes físicos, né? E ele é composto por vários tipos de equipamentos, sendo que uma divisão primária separa o hardware, o sistema central e os periféricos, né? O sistema central é composto por circuitos eletrônicos que executam determinadas funções. O principal circuito desse é o tal do UCP, ou CPU, ou processador, né? Ele está encaixado ali na placa-mãe, né? Responsável pelo gerenciamento de todas as funções do sistema, né? É o cérebro do computador. Sempre você associa assim. O hardware chamado processador é o cérebro do computador, é como se fosse nosso cérebro, né? Beleza? Então, ele faz parte aí do sistema central, né? É a parte principal do sistema central do computador, né? Ainda fazendo parte do sistema central, também tem um dispositivo chamado memória principal, né? Cuja característica é armazenar informações que foram processadas pelo processador, né? Beleza? E dentre os equipamentos periféricos, destaca as unidades de entrada, unidades de saída, aos quais, né? Unidades de entrada e unidade de saída, aos quais são destinadas à concretização da comunicação. Então, esses dispositivos fazem esse balé, esse sincronismo entre o software, o hardware, o people, né? Esses dispositivos, eles a todo momento se comunicam e se agregam e discutem e conversam e calculam no sentido de processar informações e dar resultado, né? Beleza? Então, essas partes aí são as partes básicas, né? Então, o computador tem suas partes funcionais, né? O computador tem aí suas partes funcionais, né? A primeira delas é o gabinete, né? É a caixa de metal onde se encontram as partes físicas do computador, né? E aí as pessoas costumam chamar essa parte metálica aqui de CPU, né? Que na realidade está totalmente errado, né? A CPU é o processador do computador que está conectado na placa-mãe e esta placa está dentro deste gabinete, né?
Então, é a caixa de metal onde se encontram as partes físicas do computador, como placa-mãe, processador, memória. É no gabinete, né, que ficam as partes físicas do computador, né? Mas atenção, não chama o gabinete de CPU, pois são coisas diferentes, né? Aí, inclusive técnicos, né, para facilitar a nomenclatura, associou o gabinete metálico à CPU e não tem nada a ver, né? É uma caixa de metálica com elementos plásticos, né? Ele pode ser horizontal ou vertical, né? E aí pode conter alguns dispositivos, né? Dentro, além, é claro, da placa-mãe e os seus agregados, né? Pode ter uma leitor de DVD, de CD, antigamente vinha um leitor de disquete, tá certo? E nessa placa-mãe que está atrelada aí, né? Parafusada no gabinete, tem as saídas para os periféricos, né? Entendeu? Que estão orbitando ali o computador, tá certo? E dentro do gabinete, aí sim, aí nós temos a placa-mãe, né? É onde se conecta os componentes do computador, como processador, HD, memória, placas de vídeo, de som, né? É onde se conecta os componentes do computador, como o disco rígido, o SSD, né? Placa de vídeo, som, memória. A placa-mãe é como se fosse a mãe da gente. É aquela pessoa que agrega, que traz todo mundo para perto, que quer todo mundo junto, né? Ela faz ali o meio de campo, né? Para que tudo dê certo na família. A mãe tem esse poder, né? Pelo menos a maioria, de fazer agregações, né? De tratar problemas, minimizar questões familiares. Essa placa-mãe aqui do computador foi baseada na sua mamãe, na minha mamãe e na mamãe de todo mundo, essa pessoa maravilhosa, né? E ela pode ser on-board, quando todos esses dispositivos ele já vem integrado nela, soldado nela, ou off-board. Se você vir aqui na nossa placa-mãe, está cheia de uns encaixezinhos, que a gente chama slot, né? E aí você pode encaixar mais dispositivos nelas, né? Placa-mãe on-board é onde algumas placas controladoras, como a placa de vídeo, a placa de rede e a placa de som, estão embutidos na placa-mãe. Não é verdade? E placa off-board, né? Placa off-board tem slots para encaixar, né? Tem slots para encaixar as placas controladoras do computador, placa de vídeo, placa de som, placa de áudio estéreo. Quer dizer, professor, que se minha placa de som der problema, eu posso encaixar uma outra lá para substituir off-board? Beleza. Minha placa de vídeo também é off-board, mas deu problema, queimou, eu posso instalar a minha on-board, eu posso instalar uma off-board? Pode também, tem slots aí para isso, né? No gabinete também está a velha e boa fonte de energia, né? É aquela caixa que tem aquela ventoinha, né? Ela converte a energia doada, né? Da tomada para ligar o computador, né? A energia que vem da tomada passa para o computador, ela converte para uma corrente bem menor que o processador, que a placa-mãe e os componentes como o processador precisam, né? E faz essa alimentação. E aí nós temos, além da fonte, ter uma ventoinha lá para resfriar, porque o computador esquenta muito, o nosso computador ele fica muito de cabeça quente também, né? Ele esquenta muito quando se trata da capacidade de processamento. Quanto mais a gente exige dele, mais ele fica de cabeça quente. Então, existe um negócio para esfriar a cabeça dele, né? Na realidade, existe três coisas. Existe uma pasta que você passa em cima dele quando você encaixa ele na placa-mãe, no soquete. Existe uma pasta chamada térmica, que extrai o calor. Existe um negócio de alumínio chamado dissipador, que chupa, né? Que absorve esse calor e ele é todo vazado. E em cima tem um ventiladorzinho chamado cooler, onde ele vai dissipar esse calor do processador, né? Então, o cooler, ele é um acessório que pode ser colocado em cima do computador, do processador, para que ele não superaqueça ou queime.
Pode ser colocado também extra no gabinete, né, para manter o bom nível de aquecimento. Normalmente um computador de gamers tem tanto no processador como no gabinete. Então, quanto mais ele é solicitado, mais quente fica lá dentro e mais rápido você precisa expulsar esse ar quente de dentro do gabinete, né? E aí você pode botar coolers auxiliares, né, para resfriar melhor esse computador. Beleza? Você tem também dentro do gabinete o tal do disco rígido, né? Que é uma memória onde você guarda informações, né? Hoje, o nosso disco rígido ele está sendo substituído, né? Ele é magnético, está sendo substituído pelo SSD, né? Que é um dispositivo eletrônico e elétrico, né? O disco rígido, conhecido como Winchester ou HD, fica dentro do gabinete, né? Dentro do gabinete. E suas informações são gravadas de forma permanente. Tem grande capacidade de armazenamento, né? E nós vamos falar dele bem especificamente, tá? Na hora que a gente falar de dispositivo de armazenamento de dados. Ele fica dentro do gabinete e ele é um dispositivo de armazenamento de dados. Ele é também uma memória. E aí você tem o processador, que é o cérebro do computador, né? Conhecido também como o CPU, o CPU, né? Ele influencia diretamente na velocidade do computador, beleza? E aí você tem a unidade central do processamento, né? Que é o processador do computador, é o cérebro. Ele controla tudo que o computador executa, né? Ele controla tudo, né? Que o computador executa, né? E que são as ordens dadas pelos softwares, né? Tudo que você pede é processado pelo computador. Tudo que você pede ao software, ele pede ao processador para executar. E nisso tem um grande maestro, que é chamado sistema operacional. Nós vamos tratar também de sistemas operacionais, né? Então, o sistema operacional, ele é o maestro dessa orquestra. Ele fica ali entre o hardware, o software, o people, que somos nós, né? Tentando a todo custo fazer com que essa máquina funcione. É o grande gerente, tá? Nós temos também as memórias, né, do computador. Nós temos as voláteis e não voláteis. Por exemplo, a RAM é uma memória volátil, né? Quando a gente chama de memória de trabalho, quando você não está mais usando o computador, que desliga, ela se apaga. Por isso que você tem que salvar as coisas, né? Então, estamos falando aqui da RAM, que é uma memória volátil, ou seja, ela precisa de energia, né? Essa memória. Caso você desligue o computador, ela vai apagar o que tem. É por isso que você salva as coisas, né? É por isso que, às vezes, quando você desliga o computador, abruptamente, ou faltou energia e o computador desligou, coisas que você não tinha salvo se apagaram, porque elas estavam na memória de trabalho. Outros hardwares importantes, né? Que podem vir em desuso, unidade de disquete, CD, DVD, leitura de cartão magnético, né? Eles estão em desuso, mas informática para nós, para concurso é dos anos 50 para cá. Tudo pode cair, né? Inclusive essas coisas obsoletas. Elas estão em desuso, né? Mas ainda tem pessoas que usam, tá? Nós temos aí a placa de vídeo, né? Que gera vídeo para a gente ver no monitor. É um dispositivo responsável por garantir o aparecimento das imagens do monitor de vídeo, né? Tanto pode ser on-board, né? Como pode ser off-board, né? Você escolhe. Os gamers, eles adoram as placas off-board, porque elas já vêm com um processador integrado, sistema de refrigeração, e aí acelera os vídeos na hora de jogar videogame.
E aí, galera, a gente entra no que está na periferia do computador, né? O que é que está na periferia do computador? Não é verdade? Quando eu digo que está na periferia, eu digo que está ao redor de, né? Todo periférico, como característica, é um hardware, né? E no ciclo da informação, né? No ciclo da informação, você vê que o computador funciona da seguinte forma: você dá a entrada da informação no computador, pelos dispositivos de entrada, o computador manipula quando processa esses dados, depois ele retorna no dispositivo de saída, né? Monitor dispositivo de saída, né? Você pode também receber essa informação num dispositivo de entrada e saída, como um pendrive, que você tira a informação. Para isso ocorrer, você utiliza dispositivo de entrada, dispositivo de saída, né? E dispositivos que fazem essa questão de entrada e saída simultaneamente, né? Dispositivos de entrada, vamos lá, né? Os dispositivos de entrada é o que aquele dispositivo que a gente envia informação para o computador, né? Teclado, mouse, scanner, microfone, joystick, câmera filmadora, digital, mesa gráfica, leitores biométricos, caneta óptica, tudo isso você insere dados no computador, você envia dados para o computador, beleza? Dispositivos de saída são aqueles que recebem informações do computador, tá certo? São aqueles que recebem informações, tá? Esses são os de saída. Aí a informação já está processada, né? Monitor de vídeo, impressora, caixa de som, sensores, né? Movimento, temperatura, óculos para a realidade virtual, plotter, né? Que é aquela impressora de lona, de banner, de grandes projetos, né? E aí a informação já foi processada, já está saindo, já cumpriu sua missão final, que é sair, né? Tudo que entra, sai. E você tem os dispositivos de entrada e saída, né? São aqueles que enviam e recebem informações para o computador, né? O modem, o drive de disquete, unidade de CD-ROM, disco rígido, tudo isso leva e traz informações ao computador. Eu gosto de dizer que os dispositivos de entrada e saída são os meninos de recado do computador. Eles enviam, levam, trazem informações, né? São o elemento de ligação, né? São os agentes duplos do computador. São os dispositivos de entrada e saída do computador. Tá? E aí, ó, a gente agora vai trabalhar cada um dispositivo desse, né? Por exemplo, o teclado, né? O teclado é um dispositivo de entrada, né? Serve para inserir informações manualmente no computador, né? A gente vê lá o tecladozinho do computador. Professor, e aquele tecladozinho da tela do celular de entrada também um dispositivo de entrada, né? O teclado atualmente, o que usamos atualmente é o chamado QWERTY, em alusão a distribuições das primeiras letras da linha do teclado, né? Beleza? Muitas vezes, para inserir algum caractere, é necessário digitar mais de uma tecla, né? Usar ali o Ctrl, né? Que são as teclas duplas e triplas, o Alt-GR, né? O Shift, né? Ele ajuda, porque tem teclas no teclado que tem mais de uma função, né? São multifuncionais, tá? E aí a gente tem também o mouse, né? É outro dispositivo de entrada, né? Que você leva informações para o computador, né? Se a gente for traduzir para português, quer dizer rato, né? Ele tem dois botãozinhos lá, né? E ele tem uma bolinha no meio chamada scroll, que você corre a página usando essa bolinha, né? Essa roldana, né? A bolinha era do antigo, né? Tinha uma bolinha embaixo, né? Geralmente tem 3 botões, o esquerdo
é o botão de seleção para ativar alguma coisa que você queira fazer, né? O esquerdo. O direito para abrir menu suspenso, com várias funções, copiar, renomear, excluir, né? O botão do meio, né? Dar zoom com auxílio da tecla Ctrl no teclado, avançar a página, voltar, né? Os notebooks, essa informação é importante, já não usam o mouse, e sim uma superfície chamada touchpad, que tem a mesma função, né? Só que você usa seu dedo e tem um botão direito ou esquerdo, né? E aí, se você não gostar, você pode usar um mouse sem fio, né? Conecta lá uma pecinha na porta USB e acessa via Bluetooth, né? Ou então você pode comprar um com fio e conectar via porta USB também, né? Nós temos também um scanner, né? Parte do scanner, onde ele também é um dispositivo de entrada, né? Porque ele digitaliza imagens, ou seja, ele copia, né? Com fotos, texto em papel, formato digital e envia para o computador, né? Você digitaliza coisas do mundo real. Os scanners mais comuns são os de mesa, né? Mas existem outros, aquelas pistolas de leitura de código de barra também são scanners, né? Ou de mão, né? Também são scanners, né? E aí você tem aí, ó, microfone, que é de entrada, joystick, câmera filmadora, digital, tela touchscreen, mesa gráfica, leitores biométricos, caneta ótica, que eu estou usando aqui agora, ó, tá? Que são dispositivos aí de entrada de dados, né? Você leva informações para dentro do computador, beleza? E aí você tem os periféricos de saída, né? Como, por exemplo, monitor de vídeo, né? Que você recebe a informação do computador. Você tem também a parte de impressora, né? Impressora pura, viu, galera? Aquela que só sai. A multifuncional, que é uma impressora que tem um scanner junto, que faz fotocópia e que imprime, a gente diz que imprime, copia e escaneia, ela é de entrada e saída, né? Porque ela tem 3 dispositivos em um só, né? Mas a impressora pura é um dispositivo de saída, assim como o monitor, né? Pois recebe a informação do computador para poder imprimir algo. E a gente tem vários tipos, né? Tem a matricial, que era antiga, né? Um pool de agulhas, né? Batendo numa fita que pegava no papel e desenhava a letra. 3D, térmica, jato de tinta, laser, dentre outras, né? As de uso mais comuns são a jato de tinta e a laser, beleza? A diferença principal entre as duas é que a impressora laser é mais rápida e econômica, por isso é bem mais utilizada na empresa, né? A jato de tinta é como se fosse um grafiteiro, né? Gasta muita tinta. Já a laser não, né? Ela imanta o papel com a carga de íon positivo e atrai o tom, né, que é negativo, e passa uma peça chamada fusor, que parece um ferro de passar fixando a tinta no papel. Isso é impressora laser. Então, quando você trabalha com toner, né, preto é muito mais barato, né? E aí você tem caixa de som, fone de ouvido, né? Sensores, óculos para a realidade virtual, tudo isso dispositivo de saída, né? A plotadora também, né? O plotter, que é impressão em grande escala, né? É uma impressora gigante. O plotter é uma impressora que imprime imagens em grandes dimensões com excelente qualidade fotográfica, né? Usada na publicidade aí para configuração de banner, na engenharia para impressão de projetos, né? E aí nós temos outra categoria chamada periféricos de entrada e saída, né? Eles enviam dados e eles trazem dados de dentro do computador também. Nós temos aí o precursor, né, da placa de rede do computador, o Wi-Fi da placa de rede cabeada, que era o antigo modem, né? A internet começou por esse bichinho aqui, né? Que leva a internet para a sua casa, né?
ele leva a internet e também sai informação da sua casa, né? É nele que é feita a conexão física, né? Do computador. Antigamente era uma plaquinha off-board que você encaixava, depois ela começou a vir on-board e agora ela saiu, né? E é um dispositivo de entrada e saída de dados, né? Que vem da fiação externa. Normalmente o modem é fornecido pelas operadoras de internet, né? Quando você compra internet para sua casa, ele vai lá e instala um modemzinho, né? Que hoje a gente chama de cable modem, né? O headset, né? Que é o fone de ouvido com microfone, né? É uma coisa à parte, porque na parte que entra no ouvido é saída e na parte que você fala é entrada, né? E aí a gente tem um disco rígido, né? É um dispositivo, é uma memória auxiliar, né? De armazenamento de dados, e você tira coisa e coloca coisa dentro dele, coisa no sentido de informação, né? Inclusive o sistema operacional está guardado dentro do disco rígido, né? É ele que armazena tudo em seu computador, né? Em relação a outros dispositivos de armazenamento, ele é considerado mais barato porque tem grande capacidade, né? De guardar seus arquivos, música, filme, etc, né? O disco rígido, diferente da memória RAM, é uma memória não volátil, ou seja, mesmo que o computador seja desligado, ele não perde os dados como acontece com a memória RAM. Ele também é uma mídia magnética, né? Parecida com um CD, né? Ele tem uns discos dentro, né? Magnético, né? E as interfaces de comunicação dele são SATA, ATA, IDE, né? SCSI, que era uma plaquinha que você colocava para acessar o disco rígido, tá certo? E aí isso vem caindo em desuso também, né? O disco rígido. Isso vem substituindo por uma tecnologia nova chamada SSD, que ela é uma espécie de memória eletrônica. Eletroeletrônica, mais precisamente, né? E aí você tem o pendrive, né? O pendrive é um HD menor, se a gente fosse comparar, né? Também um dispositivo de entrada de dados, né? E saída e de armazenamento, né? Portátil, né? Você leva no bolso, é uma espécie de memória flash que você conecta na porta USB. É o que a gente tem hoje de mais rápido, né? Apesar de pequenos, eles possuem uma enorme capacidade de armazenamento. E aí, antigamente, a gente usava a unidade de CD-ROM, né? Deixa eu apagar aqui que eu usei a caneta errada. Antigamente, a gente usava a unidade de CD-ROM, né? Que era esse bichinho aqui, né? Dispositivo de armazenamento de entrada e saída, né? O DVD também, né? Que aí a capacidade dobrava, né? E aí ele usa um plástico, né, com uma liga metálica, quando é refletida a luz. Ele faz pequenos furinhos para gravar as informações, né? E aí a gente tem também unidade de leitura de cartão magnético e drive de disquete, também dispositivo de entrada e saída de dados, né? O monitor touchscreen, né, que é aquele que você não só recebe a informação, mas você também clica nele, né? E aí você sabe que existe monitor só de saída, né? Mas no caso do touchscreen, são considerados de entrada e saída, porque são sensíveis ao toque, né? Ele é de saída por causa da imagem, mas ele é de entrada por causa do toque, né? Então, isso é importante. Falamos aí da impressora multifuncional, né? Também eu já dei mais ou menos uma explanada, imprime, copia e escaneia, né? Geralmente ela tem scanner, ela imprime, ela copia, né? E aí ela tem os seus padrões de cores, né? Ela pode ser preta e branca e pode ser colorida, tá certo? Usando as cores básicas, quando misturam, né? Certo que a impressora laser colorida é muito mais cara, né? Algumas impressoras, como a da Epson, mais antiga, utiliza duas subdivisões, né? E os papéis que são usados, eu também deixei de material que eu vou disponibilizar para vocês. E aí, o formato do papel, né?
o A4 mais usado, os tamanhos, as metragens, né, os milímetros, centímetros das suas margens, né, para que você possa imprimir dentro daquela área editável, né? Você possa formatar dentro daquela área editável, não é verdade? E aí a gente tem o formato carta, o formato ofício, o formato A4, né? Isso é o que geralmente cai em concurso público quando se trata de hardware, né? Dispositivos de entrada de dados, de saída de dados, dispositivos de entrada e saída, quem é o cérebro do computador, o que é uma memória auxiliar, o que é uma memória volátil, não volátil, o que é o termo hardware, né? Tudo isso é passível de perguntar numa prova que envolva hardware, né? Isso tudo até esse momento nós trabalhamos, tá? Assim, minuciosamente, né? Dissecamos essa primeira parte agora para dar continuidade. Outros hardwares que caem em concursos, por exemplo, o mainframe, né, que é um computador de grande porte, né, dedicado normalmente ao processamento de um volume enorme de informações. O mainframe, tá? Mainframe, ele é um computador para grandes processamentos, né? Empresas de grande porte que precisam de grande poder de processamento utilizam o Banco Central, a Petrobras, aqueles sistemas de previsão climática, tem supercomputadores lá, tem mainframe, né? Eles ainda são usados por grandes empresas devido ao custo menor de energia que os servidores atuais, né? São rápidos, são potentes, possuem alta capacidade de armazenamento, né? De processamento, né? E centenas de megabytes a milhares de gigabytes, né, de capacidade de processamento, né? Aí você tem o thin client, né, que é outro tipo de computador, né? É o computador que não possui HD, processador e memória, que nem os computadores convencionais. Ele tem um mínimo para funcionar em uma rede de baixo custo, né? Ele, na prática, usa os recursos do computador que está ligado, né? Um computador, assim, estação de trabalho para pegar o que está sendo processado lá no servidor, né? Geralmente ele é usado para isso, né? E ele otimiza o funcionamento do PC visando diminuir o tempo de ociosidade do computador, né? Uma rede com thin client consome menos energia e tem manutenção mais barata, tá certo? Então, ele é um computador menos potente, né? Podemos dizer assim. E quais as vantagens de uma rede thin client, né? Computadores mais baratos. Baixo consumo de energia, manutenção barata, menos custo de hardware, administração, configuração e manutenção centralizada no servidor, economia em licenciamento de software, porque o software está lá no servidor, não fica defasado tecnologicamente, dispensando upgrade, que é a atualização, e substituição. Sistema operacional instalado no host e todos os usuários terão acesso. Quando você liga o seu thin client, ele vai lá no servidor e pega a informação. Tá? E aqui, galera, um mapa mental dessas noções, né, de informática, né, que eu acho bacana também, né? Você tem o hardware, que é a parte física, né, do computador, e tudo que pode ser tocado com as mãos, né? E aí você tem a parte de entrada de dados, né, saída de dados, que a gente já falou, e entrada e saída, né? E aí no nosso mapa mental, ó, esses dispositivos que a gente pode chamar aqui de periféricos, né, alguns estão na periferia, são hardware que tem sua parte principal, né, tem sua parte principal aqui, não é verdade? Tem sua parte principal, que pega a parte do disco rígido, né, do processador, né, da placa-mãe, que agrega tudo, né, pega essa parte aqui, né,
que agrega tudo, e a parte da memória, né? São as partes principais aí do computador, né? São as partes principais, tá? São as partes principais, não é verdade? Deixa eu apagar isso aqui que borrou. São as partes principais. Disco rígido, processador, placa-mãe e memória, né? Essas partes são os componentes principais de hardware do computador. E na parte de armazenamento, nós temos os meios magnéticos, né? Meios magnéticos, os meios ópticos, né? Os meios ópticos, né? Magnético, disco rígido e disquete, óptico, CD, DVD, Blu-ray, e tem os meios eletrônicos, que é o que tem de mais novo, que é a cartão de memória, pendrive, né? Beleza? E na parte de memória, nós temos 4 tipos de memória, né? E aí eu vou pegar o lapisinho. A memória RAM, que é uma memória volátil e rápida, ela é temporária, é outra característica bem importante dela. Desligando o PC, as informações se apagam. Nós temos a memória ROM, que ela, em vez de ser temporária, é permanente, né? Mesmo você desligando o PC, ela permanece. Por exemplo, toda aquela preparação antes de entrar o sistema operacional, por isso que o computador demora um pouquinho para ligar. Aqueles dados estão gravados numa ROM. A cache, que é outro tipo de memória, que fica lá vizinho ao processador, cara, né? Muito rápida, mas muito cara, por isso só tem um pouquinho dela lá perto do processador. E você tem a memória externa, né? Que é o HD externo, os pendrives, né? Que é o que a gente chama de memória para a posteridade. Beleza? É o que a gente chama de memória para a posteridade. Então, este mapinha nos dá uma visão completa de como é o funcionamento de um computador em matéria de hardware, né? Tem a parte principal, a parte de armazenamento e a parte das memórias, né? Tudo trabalhando em sintonia para fazer aquela mágica: entrada, processamento e saída de dados. E aí, não tem jeito, né? Todo computador, para você engatar, para você conectar esses dispositivos externos, você tem que ter as suas portas. É como entrar numa casa. Ninguém entra na casa de ninguém se você não tiver um acesso por uma porta, por uma janela, por um buraco, mas tem que ter um caminho, né? E aí nós temos os conectores, né? As portas PS2, VGA, DVI, HC, RJ11, RJ45, são conexões para você, né, conectar os seus dispositivos. Por exemplo, a conexão RJ45 é usada para rede, né? Para você ter acesso àquele cabinho azul que você conecta no computador quando você está participando aí de uma rede de computadores, né? Beleza? Esse é o RJ45. Só lembrando, galerinha, nós não podemos esquecer de que o computador, né? Nós não podemos esquecer que o computador, ele é de entrada, processamento e saída de dados. E essas portas nos dão essa possibilidade de fazer esse processamento. Por exemplo, essa porta que pega esse conector RJ45 é entrada e saída de informações para a internet, né? Para a rede, né? Nós temos as portas serial, paralela, FireWire, né? Que são portas de conexões, das antigas conexões de alguns dispositivos do computador, né? A paralela aí, por exemplo, conectava a antiga impressora matricial, né? Nós temos a USB, que a gente usa até hoje, né? Com as suas atualizações de velocidade, né? USB 1.0, 1.1, e aí a velocidade vai aumentando, ó, tá? Até chegar nos dias de hoje, né? Que a gente tem até chegar na tipo C, né? Que é a porta USB que a gente tem hoje
vamos dizer assim, mais moderna, né? E aí dá para você conectar aí, né? Muitas conexões, taxa de transferência 10 gigabits, né? Por exemplo, transfere um filme de 4K em segundos, né? Aí você tem USB mini tipo A, né? Padrão antigo do celular. Isso é importante a gente saber. E aí, galera, se lembre que para essa informação trafegar dentro do computador, ela usa caminhos, ela usa estradas, ela usa o que a gente chama de barramento. Barramento é uma estrada dentro da placa-mãe, onde essas informações vão trafegar. E esses barramentos têm nome: IDE, ISA, PCI, AGP, SCSI, né? Também cabos são conectados, né? Por exemplo, os cabos RJ45, né? E aí a gente chega no que a gente chama de dispositivo de armazenamento de dados, né? Beleza? Para a posteridade, para depois, né? São hardware que você utiliza para guardar dados para poder ver depois, né? No futuro. Eles mantêm os dados, mesmo se não estiverem sendo mantidos por uma fonte de energia. Mesmo desligando o computador, esses dispositivos guardam a informação, né? Atenção, apesar da memória RAM armazenar informações, ela não é considerada um dispositivo de armazenamento de dados, já que você não consegue acessá-las depois de que o computador é desligado. Por isso, a memória é volátil, ou seja, você desliga o computador, apaga tudo, que ela está gravada, né? Então, a memória RAM, galera, é uma memória de trabalho, ela não é uma memória de armazenamento. Grave isso. Memória de trabalho, memória RAM, e não memória de armazenamento, né? E você pode armazenar por meios magnéticos, né? Por exemplo, o HD, né? É um disco de grande capacidade para armazenamento de dados permanente ou até que sejam removidos do computador, né? Ela é mais lenta um pouco, porém é mais barata, né? Mais lenta, mas também é mais barata. Armazena todos os dados, inclusive o sistema operacional, que devem estar dentro do computador, mesmo ele estando desligado. O HD fica na parte interna, fica lá dentro do gabinete, né? Mas você pode ter um HD externo também. Assim, a gente diz um pendrive grande, né? O HD externo é como se fosse um pendrive grande, né? Para guardar seus dados, né? A gente tem o disquete, o antigo disquete, né? Que é o pai do HD, né? Nem se usa mais. E você tem o CD-ROM, que são aí os meios ópticos, né? Nós vimos os meios magnéticos, HD e disquete, e os ópticos, né? Que utiliza sinais luminosos. CD, DVD, Blu-ray, DVD dual layer, que você gravava dos dois lados, né? E aí eles, ao longo que foram surgindo, foram aumentando a sua capacidade, né, de armazenamento, né? E nós temos os meios eletrônicos, que é o mais moderno, que são os SSDs, usam chips, né? O Solid State Drive, ou memória de estado sólido, é a evolução do HD, pois além de ser mais rápido, mais resistente, por não ter parte mecânica, né? São circuitos eletrônicos, utiliza aí o que a gente chama de memória flash, né? Está aqui o cartão de memória, o pendrive, né? E o que seria memória flash? É uma memória de armazenamento não volátil que pode ser eletronicamente apagada e reprogramada, sem a necessidade de fonte de alimentação para manter ela, né? Então, a memória flash tem essa vantagem, né? Vem substituindo todos esses outros dispositivos aí, né? Costuma ser pedido em concursos públicos uma comparação entre HD e SSD. Então, vou mostrar uma tabelinha aqui para vocês, né? Que você vê essa comparação, né? Por exemplo, a capacidade de armazenamento do HD, né? Ela é maior. Já a capacidade de armazenamento do SSD é menor, tá? O SSD não tem rotação, porque não tem parte mecânica, o HD tem, né?
O HD, a resistência à queda, a resistência física é menor, já do SSD é maior. A vida útil do HD é maior, já do SSD é menor, né? E aí eu vou destacando aqui para vocês, né, lá no material, as disparidades, né, entre um e outro, né? Questões aí como vida útil, capacidade de armazenamento, né? Quando você domina essa tabelinha aqui, que é simples, você vai, de acordo com o uso, decidir qual é o melhor naquele momento ou naquela prova que você está respondendo. Eu quero destacar aqui só a velocidade, né? Que o SSD é mais rápido que o HD, porque não possuir parte mecânica, né? E o SSD não faz barulho, já o HD faz porque tem partes mecânicas, né? E a capacidade de armazenamento, o HD tem mais espaço do que o SSD, tá? Já o SSD, ele é mais resistente fisicamente do que o HD. Não é qualquer quedinha, né? O consumo de energia é importante também, né? O SSD consome menos que o HD. É mais leve, mais maneiro, né? E pode gerar menos calor dentro do gabinete, né? Por isso que as pessoas estão trocando o HD do laptop, o HD do computador pelos SSD, né? Aliás, velocidade é tudo aqui, né? Ele é mais rápido que o HD. Beleza? No mínimo aí, 10 vezes mais rápido na hora de ler e 20 vezes na hora de gravar. Tá? Isso é importante a gente relembrar. Tá? E aqui, ó, a gente traz a tabelinha de equivalências, né? De armazenamento, né? 1 byte equivale a 8 bits, né? A menor unidade de informação. E aqui no computador a gente usa os prefixos gregos, ó. Quilo, mega, giga, tera, penta, hexa, né? Zeta, iota, tudo prefixo grego, e essa contagem a partir de 1 kilobyte foi a medida que os cientistas convencionaram, é medida de 1024 em 1024, né? 1 kilobyte equivale a 1024 bytes e por aí vai. 1 megabyte a 1024 kilobytes e por aí vai se fazendo essa conta, né? 5 terabytes equivale em gigabyte a quanto, né? Quando você quer ir de uma unidade maior para uma menor, você multiplica. E quando você quer ir ao contrário, você faz o caminho inverso, né? E aí você, no contrário, você divide, né? Porque o contrário da multiplicação é a divisão, né? Beleza? Aqui um exemplo de questões, né? Para você saber como é que você faz esse cálculo, né? Como é que você transforma, né? No material vai estar bem explicado lá essa questão de você fazer essa continha, que é simples, mas você vai ter que fazer na mão lá. É bom fazer uma prática disso, né? E aí a gente vai falar um pouco aqui sobre o cérebro do computador, né? Que é o que a gente chama de processador. Lembrando que esses cálculos de conversão de armazenamento raramente caem em prova, né? Isso aí tem que ser uma prova muito avançada, muito técnica, por isso que eu não despendo muito tempo com isso. Eu só mostro lá o funcionamento, dou alguns exemplos e deixo aí a cargo dos senhores e senhoras praticar ou não. Porque em concursos que pedem informática básica, raramente, já se pediu isso durante um tempo, mas hoje, na modernidade, não se pede mais. As provas, elas estão virando muito conceituais. E aí você tem um processador, que é a unidade central de processamento, ou CPU, que fica dentro do gabinete. Gabinete não é CPU, né? E ele influencia diretamente na velocidade do computador, né?
é um chip, né? Tem a função de acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, né? É o cara que esquenta a cabeça, né? Então, controla os componentes, né, do computador e tem a função de interpretar as instruções, calcular, para depois executar os programas na memória principal, que é a parte do processamento, né? Ele recebe a demanda do software, calcula, processa, né, para ajudar no resultado, né? Então, CPU, UCP, né, cérebro do computador, tudo isso a gente está falando do processador, né? Controla tudo, né, da parte de software, né? E ele fica ali acoplado na placa-mãe, né? Ele fica ali acoplado na placa-mãe do computador. Beleza? Ele fica ali acoplado na placa-mãe, né? Ele, através de instruções recebidas, né, da memória principal, leva para dentro dele mesmo, né, controla e distribui as tarefas, né, lá dentro. Ele recebe a ajuda da memória cache, né, beleza? E ele é dividido em unidade de processamento lógica aritmética, né, para fazer os cálculos matemáticos, né, registrador, que é a parte que registra aquelas operações, né, e vai processar junto com a ULA, né, e ele tem também o que a gente chama de unidade de controle, né. Então, a CPU contém pequenas unidades de memória de acesso rápido, que é a cache, né, para auxiliar no armazenamento temporário. Esse tipo de memória é conhecido como registrador, né? A atividade básica do computador é realizar cálculo, né? Tudo que é solicitado, ele processa lá no cabeção dele, tá certo? E aqui uma ilustração para você ver, né? O dado entrando, né? O dado aqui entrando, né? O dado entrando. O cérebro processa, né, unidade de controle, unidade lógica aritmética, né, com a ajuda da memória auxiliar, que é a memória RAM, e aí o dado ele já sai processado. É simples assim. Isto é o funcionamento do processador. Beleza? E a velocidade é medida como, né? A velocidade é medida em uma unidade chamada Hertz, né? Hertz, né? Esse cara que descobriu essa medida, né? Foi homenageado com essa medida. Lá no processador tem um negocinho chamado clock, uma espécie de reloginho, um cristal que marca essa velocidade em Hertz, né? E aí ele vai dizer o tempo de processamento, né? Quanto mais rápido o processamento, mais rápido a máquina, né? E aí os processadores, eles possuem núcleos que a gente chama de core, né? O processamento chegou num ponto da história que ele precisou ser dividido em pequenos outros cérebros, porque senão ele queimava, né? Ele era um cara muito ocupado, né? Então, o que é que ocorre, né? Ele tem várias medidas, né, em clock. Então, quando você for comprar aquele computador novo, preste atenção na velocidade do processador. E não somente no modelo, como i3 e i5, que são os cores, né? São os corações dentro, né? Pois pode acontecer de um i3 ser mais rápido que um i5, dependendo da velocidade, né? O grande fabricante de processador que a gente tem, nós temos dois, né? A Intel e a AMD, mas o da Intel tem aí os núcleos de processamento, né, que são minicérebros dentro do cérebro principal e são contados através do que a gente chama de core, que é o coração,
né? O core, né, é o coração. Então, o processador tem vários corações que dividem essas tarefas, né? Quando você compra um Core i3, um processador Core i3, você tem 3 corações, né? Pode até ter 4 núcleos. Core i5 pode até ser 6 núcleos e por aí vai, né? Pode, né, ter até, né? Mas pode ser só especificação, exatamente, né? E aí temos os modelos também da AMD, né, que é o concorrente direto da Intel, né? Nós temos esses 2 grandes fabricantes, né? Processador é chamado de CPU, né? E é um pequeno chip que faz todo o controle das operações que são realizadas no computador. Quanto melhor o processador, mais agilidade, né, as tarefas serão realizadas. O processador tem a função de buscar e executar instruções presentes na memória. Esta é a função do computador, tá certo? Do processador. Beleza? E como o processador é dividido, né? É dividido em unidade lógica aritmética, tá certo? Unidade de controle, e nós temos também a questão dos registradores, beleza? Então, o sistema central de um processador é composto por circuitos eletrônicos, né? E executa função pré-determinada. O software já diz o que ele vai fazer, tá? E também ele tem uma memória principal, né? Cuja característica é armazenar as informações que serão ou foram processadas, tá? Saindo do processador, nós temos as memórias, que podem ser voláteis ou não voláteis. Por exemplo, a RAM é uma memória volátil. Já a ROM não é. O HD não é. É uma memória que fica para a posteridade. Memória principal, primária ou dinâmica, né? A memória principal ou primária é a que o processador acessa para executar os programas, como RAM e ROM, os registradores e o cache. São rápidas, mas são temporárias, né? Ou seja, desligou o computador, já era, perdeu. Está aqui um exemplo da memória RAM, vem em formato de pente, né? E ela é de acesso aleatório e só funciona com energia, né? Ela é bem rápida, mas ela é volátil, tá? Processador a usa para armazenar temporariamente os dados dos programas que estão rodando no computador. Ou seja, quando você desligar o computador, essas informações são apagadas, né? Tem aquele ditado que diz assim, minha estrela é nu, quando se senta, se apaga. Então, aqui é a memória RAM também. Ela só é estrela quando o computador tem energia, tá? Beleza? Vamos para frente. Aí nós temos os tipos, né? SDRAM, né? Trabalha ali junto com a placa-mãe através de ciclos, né? Você tem a DDR-SDRAM, que foi uma evolução da SDRAM. Você tem a memória DDR, né? Que tinha até 2 GB de memória. Olha que coisa, né? DDR2, que já era até 8 GB, né? DDR3, 4, né? Você tem a memória ROM, né? Somente leitura, né? É uma memória não volátil, né? As informações, elas permanecem assim como HD, né? Ela guarda dados permanentes da máquina, né? Aqueles dados de inicialização do computador, do setup, né? Da BIOS do computador, né? E elas podem ser programáveis, né? Nós temos os registradores, né? Também conhecido como processador, né? Então, ali, fazendo a parte de processamento, a memória cache, que está ao ladinho do processador, né?
Memória cache é um tipo de memória de acesso random, mais rápida, que armazena os dados, mais utilizado por processador, é como se fosse o assistente ali do processador, né? Muito importante também. Beleza? Nós temos aí as memórias secundárias, né? Que é aquelas que ficam para a posteridade, né? Memória auxiliar, ou memória de armazenamento em massa, né? São as memórias não voláteis, que têm grande capacidade de armazenamento, utilizado para guardar dados permanentes, né? São hardware que você utiliza para guardar dados, HD, pendrive, SSD, CD, DVD, né? Beleza? Por meios magnéticos também, né? Por meios magnéticos, você tem aí também, né? A parte disco rígido, disquete, e por meios ópticos também você tem, né? Por meios ópticos, né? O antigo Blu-ray, né? O DVD camada dupla, né? Quem tinha condição tinha, né? Você tem as flashes, né? Armazenamento não volátil. Pode ser eletronicamente apagado e não necessita de fonte de alimentação. Já até falamos disso, mas não custa nada repetir, né? Beleza? Então, para a gente repassar aqui essa parte de hardware, né? Fazer um apanhado, né? Nós trabalhamos hoje aqui o que é hardware, quais os dispositivos de entrada de dados, quais os dispositivos de saída de dados, quais os dispositivos de entrada e saída. Trabalhamos periféricos, trabalhamos o ciclo da informação, entrada, processamento e saída. Trabalhamos cada dispositivo desse de entrada, de saída e de entrada e saída. Explicamos o conceito de cada um. Explicamos o conceito das memórias. Estudamos um mapa mental sobre os dispositivos principais, os dispositivos acessórios e as memórias. Então, com esse estudo, você está preparado para atingir qualquer objetivo na área de hardware. Basta que você possa revisar esse material, e nós também vamos gravar uma aula só de questões de hardware. Tá? Nesse primeiro momento, eu quero que você dê a entrada de dados dentro do seu processador, que é o cérebro, processe essa informação, armazene